Essa é uma história forte, realista e cheia de emoção. Um filho quase destrói a própria mãe, mas encontra o caminho do arrependimento e da redenção. Assista até ao fim e sinta o peso e a força dessa jornada. Rafael vivia perdido. Cada dia era uma luta contra si mesmo. A casa, que deveria ser um porto seguro, era apenas um espaço de gritos, portas batendo e olhares de desaprovação. Ele queria fugir da realidade, escapar do que sentia dentro de si, e não tinha mais controle sobre as escolhas que fazia. Uma noite, depois de uma discussão acalorada, a raiva e o desespero tomaram conta dele. Pensou em machucar a própria mãe para conseguir dinheiro rápido. Pegou uma faca e avançou. Mas quando a viu dormindo, exausta, confiando nele como sempre, algo que ainda restava de humano reagiu. Ele parou. A faca caiu no chão. O coração batia como se fosse explodir. Sentou-se no chão da cozinha, ofegante. Pela primeira vez, percebeu que havia chegado ao fundo do poço. E que, se continuasse, não haveria volta. Sentiu um medo real de si mesmo. Ali nasceu a primeira semente da mudança. Silenciosa, quase imperceptível, mas poderosa. Os primeiros dias de recuperação foram os mais difíceis. Cada momento parecia um teste de resistência. Rafael sentia tremores, insônia e uma culpa esmagadora. Lembranças daquela noite não o deixavam dormir. Ele sabia que a vida que tinha destruído podia não voltar a ser a mesma. A mãe, cautelosa, tentava reconstruir a confiança. Não falava muito, mas cada gesto pequeno, como um café quente pela manhã ou um sorriso contido, era um passo em direção à reconciliação. Rafael começou a trabalhar em pequenas tarefas: arrumar casas, prestar serviços de eletricidade simples, fazer compras. Cada pequena conquista era como um tijolo na reconstrução de sua vida. Ele percebeu que a mudança não era mágica. Era lenta, dolorosa e exigia disciplina. Cada dia que resistia à tentação de voltar aos velhos caminhos era uma vitória silenciosa. Cada desculpa que evitava de dar errado, cada gesto de bondade com a mãe, reforçava sua própria humanidade. Mesmo após alguns meses, o passado ainda o assombrava. Amigos antigos apareciam oferecendo atalhos, dinheiro rápido, caminhos fáceis. Rafael sentia os impulsos crescendo, tentativas de convencê-lo a voltar à vida que quase o destruiu. Mas ele começou a observar algo diferente em si mesmo. Cada vez que resistia, sentia um orgulho silencioso, uma força que não existia antes. Lembrou-se da noite em que quase machucou a mãe e do vazio que sentiu depois. Isso se tornou sua armadura contra as tentações. Ele começou a perceber que a redenção não é um evento único, mas uma série de pequenas escolhas acumuladas. Cada dia que resistia, cada decisão de fazer o certo, mesmo que difícil, moldava um caminho novo, mais humano, mais íntegro. Rafael começou a se abrir com a mãe, conversando sobre tudo o que sentia e pensando sobre os erros cometidos. Lúcia, silenciosa e paciente, ouvia sem julgamentos, deixando que ele mostrasse, com atos e palavras, o quanto havia mudado. Além disso, Rafael encontrou um propósito maior. Começou a ajudar jovens do bairro, compartilhando sua história sem romantizar nada. Falava da escuridão, do arrependimento, do peso das escolhas e da força de recomeçar. Muitos o ouviam em silêncio. Alguns se emocionavam, outros se inspiravam a mudar também. O vínculo com a mãe se fortaleceu. Ele aprendeu que o perdão dela não apagava o passado, mas abria espaço para construir um futuro diferente. Cada ação, cada conversa, cada momento de cuidado ajudava a reparar não só a sua própria vida, mas também a dela. Anos se passaram, mas a vida ainda trazia testes. Um amigo antigo apareceu, lembrando-o de caminhos antigos. Rafael sentiu o velho impulso, mas algo dentro dele reagiu de forma diferente. Ele não era mais o mesmo. Havia vivido, caído, sofrido e aprendido. Ele negou o caminho fácil e continuou sua vida honesta. Trabalhou, ajudou a mãe, deu palestras, orientou jovens. Cada gesto era mais do que uma vitória pessoal. Era a prova de que o ser humano pode mudar, mesmo quando parece tarde demais. Rafael agora tinha 30 e poucos anos. Trabalhava, ajudava a mãe,
dava palestras e se sentia parte do mundo, apesar de todos os erros do passado. Ele sabia que a dor e a culpa nunca sumiriam completamente, mas também sabia que não precisavam mais definir quem ele era. Certa noite, olhou o rio que cortava o bairro, lembrando-se das escolhas que quase o destruíram. Sorriu. Não era perfeito, mas estava vivo. A redenção não veio de repente. Veio de pequenas escolhas, do perdão, da coragem de continuar vivendo. Rafael continuou caminhando, um dia de cada vez, com a mãe ao lado, reconstruindo uma vida cheia de significado, dignidade e esperança. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Às vezes, uma palavra ou uma chance pode mudar um destino. Aqui no canal, contamos histórias de vida que mostram que sempre há um caminho de volta, mesmo depois do fundo do poço.